Olá, aqui estamos nós novamente, jornalista Maurício de Paula Cano com vocês, tanto no canal YouTube, com o meu nome mesmo, Maurício Cano, como também no Instagram, onde tenho já faz alguns meses, semanas, anos aí. Tudo bem, caro Hiroshi Yamasurfi? Tudo bem contigo? Caríssimo vizinho. Aqui estou em uma live para falar sobre política, diálogos, educação, romper fronteiras do conhecimento, romper preconceitos, buscar o diálogo, buscar o debate civilizado. Tá? Esse sempre foi o meu ideal e é isso que eu procurei fazer hoje, tá? Por volta das 6:30 da noite, 7 da noite, né? Comecinho da noite deste sábado, né? Eu parti com minha prancheta como jornalista, e de fato sou, né? Formado pela USP em 2006, né? E eu não tenho mais praticado jornalismo como profissão, de fato, que me dá rentabilidade financeira, mas ele, para mim, ainda é muito importante na vida como ideal, né? Eu me coloco como idealista de fato, ainda que, claro, eu procure também compreender a sociedade de maneira pragmática, né? Compreendendo que não é porque a gente tem certos ideais para o mundo, para si mesmo, que as coisas vão ficar assim de uma hora para outra, como num passe de mágica, né? Opa, tudo bem? É o G. Poderia me esclarecer quem é você? Eu não estou reconhecendo aqui no YouTube. Agradeço pelo cumprimento, tá? Eu estou falando neste momento, nesta live, sobre a bandeira de todos. Por isso que eu estou usando ela, né? A bandeira é do Brasil tetracampeão no futebol e também a bandeira é minha como brasileiro que não gosta de futebol. Então, exatamente para ressaltar que a bandeira é de todos, que eu, quem sabe, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de esquerda, né, que sempre votei em partidos e candidatos políticos que privilegiam a luta em favor dos miseráveis, né, dos pobres, né? Mas nestes tempos em que a bandeira brasileira é verde e amarela, que a gente sempre via apenas no futebol, é, agora ficou bastante utilizada pelos assim chamados bolsonaristas ou apoiadores de Bolsonaro. Então, eu estou, sim, utilizando de propósito essa nossa bandeira, né? Opa, Novo Mundo Animal, querida Camila, Humboldt Park, queridos de Florianópolis, eu agradeço muito a presença de vocês. Estou falando de um assunto mega importante, uma entrevista que eu fiz com um casal de apoiadores de Bolsonaro, tá? Aqui em Florianópolis. Uh, e estou usando essa bandeira, né, do Brasil, que é a bandeira de todos nós brasileiros, independentemente de ser de esquerda ou de direita. Eu defendo a democracia, a civilização e o diálogo educado e civilizado, né? É esse o meu ideal como jornalista e como cidadão. Espero que vocês compartilhem desses ideais que eu procuro propagar. E espero, sinceramente, de coração, como eu sou uma pessoa só, cada um de vocês, se vocês gostarem da experiência que eu estou relatando nesta noite de sábado, né, 15 de outubro, faltando umas 2 semanas, né, para segundo turno das eleições brasileiras, vocês repliquem essa experiência em todos os lugares que vocês puderem, sempre que tiverem um tempinho aí, meia hora que seja, né? Eu vou tentar fazer isso sempre que possível, todos os dias, até acabar o segundo turno, né? E, se possível, também continuar fazendo isso, porque não é só em pré-eleições que temos que dialogar com as outras pessoas, e sim o ano inteiro. Mas, claro, temos outras prioridades na vida, né? Então, não dá para a gente fazer isso toda hora. Eu também tenho muitas prioridades aqui financeiras, né? Cuidar da minha saúde física, emocional, né? Profissional e assim por diante. Mas eu estou tentando tirar um pouco do meu tempo, né, pessoal, para cuidar destas questões que envolvem a nossa coletividade, né? Então, vamos lá. Para desembuchar, mas obrigado, viu, LG, pela sua pergunta sobre a bandeira, né?
foi uma bandeira vermelha, né? Exatamente esse tipo de símbolo que temos que tomar muito cuidado, né? A própria Simone Tebet falou para o Lula, né, para evitar usar vermelho, para não assustar as pessoas que estariam talvez em dúvida, né, entre o que votar nas eleições. Então, Lula até falou para a pessoa usar em branco, então, como símbolo da paz, né? Ainda que a presidente do partido falou que as pessoas, os militantes, talvez não gostassem de parar de usar vermelho, que seria a cor tradicional do partido, né? Mas, realmente, isso de cor vermelha ou não sei o que mais, realmente pode confundir as pessoas, né? E foi o que eu pude observar na conversa que eu tive com esse casal, né, que eles são religiosos, né, evangélicos, cristãos, e então seguem uma vertente, né, da população brasileira que é bastante comum e que segue bastante, né, as propostas do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, né, e do qual eu discordo bastante, né, certamente, e vou procurar ser bastante cuidadoso e educado com as minhas palavras em relação a esse casal que foi muito educado comigo nessa conversa que eu tive com eles, e vou dizer que é uma realização de um sonho para mim essa conversa que eu tive com eles, tá? Oi, Cauê, tudo bem? Pode comentar aí, viu? Agradeço. Estou falando sobre política. Uma entrevista que eu fiz agora com um casal de apoiadores do Bolsonaro, tá? O Ivan e a Daniele, né? Eles são de Curitiba, né? Exatamente Curitiba, né? Terra em que foi eleito o senador Moro, né? Que foi julgador aí do Lula, que ficou preso, né? E agora solto. Também falamos sobre isso nessa entrevista, diálogo com eles, né? E todo mundo que me conhece, me acompanhou nesses tempos, sabe que eu estava procurando acirradamente pessoas que fossem eleitoras, apoiadores de Bolsonaro e que pudessem dialogar comigo, né? Sempre foi o meu sonho, né? Mesmo antes, talvez, de ser jornalista, eu sempre tive esse ideal de trabalhar o diálogo, né, civilizado. Sempre tive isso em mente, né? Desde Platão, né, eu sempre fui amante, né, da filosofia. Platão, por exemplo, trabalhava com diálogos, né? Era essa maneira que ele tinha de trabalhar o conhecimento, né? Diálogos de Platão, porque é pelo diálogo que a gente pode, é conversando que a gente se entende, né? Tem até essa frase clássica, né? E nos diálogos de Platão, desde a Grécia Antiga, né, que é o berço da nossa filosofia, nosso conhecimento como sociedade ocidental, a gente tem isso, né? A gente, um pergunta, o outro responde, e assim vai, né? De maneira equilibrada. Eu também, nessa conversa que eu tive com esse casal de apoiadores de Bolsonaro, tá? Eu nem sabia que eles eram apoiadores de Bolsonaro, tá? Então, na verdade, foi até uma sorte eu conseguir encontrá-los, porque eu pude sair da minha bolha social, né? Cada um acaba tendo isso, né? Cada um acaba, por afinidades, se cercando, mantendo contato com pessoas que são parecidas com você, né? E nesses tempos de política, houve muito ódio, muita raiva sendo partindo de um lado para o outro, e a gente foi acabando por se afastar cada vez mais de um lado e ficando cada vez mais de um lado só, né? Então, eu até fiz uma pesquisa em que 40 pessoas me responderam, né, entre familiares, amigos, conhecidos, colegas, etc. Mas a grande parte dessas pessoas, ainda que eu procurei com muito esforço também trazer para minha pesquisa apoiadores de Bolsonaro, que não é a minha bolha social, né, não são das pessoas com quem tem afinidade, foram bem poucas, né? É, então, eu tive essa ideia hoje, e é uma coisa que eu queria fazer faz tempo, e não conseguia, né? Oi, Paula Ebenassi, tudo bem com você? Prazer. Fique à vontade para também fazer seus comentários, tá? Uma fala sobre a minha entrevista com apoiadores de Bolsonaro, um casal que eu entrevistei agora há pouco como jornalista, um projeto de reportagens, né, do tema político. Então, bem, eu estou em Santa Catarina, Florianópolis, que é um dos lugares que, segundo as pesquisas anteriores que eu pude verificar, se a eleição fosse somente aqui, provavelmente Bolsonaro ganharia de uma vez, no primeiro turno, né? E é bem curioso, né? Eu, que sempre tive esses ideais mais de esquerda e bem progressistas, bem
ao contrário, né, do que defende Bolsonaro, está aqui nesse meio, né? Mas eu vim aqui buscando qualidade de vida e morar na praia, né? E eu estou muito feliz aqui, né? No dia a dia, ninguém me incomoda, né? Dessa maneira como a gente poderia imaginar, né? Então, eu saí com a minha prancheta, né? Com minhas anotações, e eu simplesmente fui procurar pessoas que estivessem aparentemente sem pressa, né? Porque, bem, é uma pesquisa extensa, e de fato eu fiquei cerca de 1 hora conversando com esse casal, tá? E era um casal de Curitiba, tá? Que aleatoriamente eu convidei para falar comigo, tá? E eu me apresentei como Maurício, né, jornalista, com uma reportagem sobre tema da sociedade político, né? Na verdade, antes de falar com eles, eu falei com uma outra pessoa, né, um homem de seus talvez 50 anos, que estava com sua bicicleta e tranquilo na praia, né? Eu moro do lado da praia. Então, é um lugar que eu achei bom para parar e tentar abordar alguma pessoa para entrevistar, porque na praia as pessoas provavelmente estariam sem pressa, né? Ainda mais num fim de semana, sábado, né, início de noite, né, fim de tarde. Então, isso foi uma coisa que eu achei estratégica, tá? Quem também quiser fazer essa abordagem que eu fiz, por favor, tá? Eu acredito que essa abordagem é uma estratégia que compensa muito para a gente evoluir como cidadãos, tá? E conseguir quebrar barreiras, quebrar preconceitos, tanto nossos próprios, como das pessoas com quem a gente for conversar, tá? Agora passaram já uns 11, 12 minutos, né? 12 minutos que eu estou aqui nesta live. Espero que esteja interessante para vocês essas palavras, tá? Por favor, quem tiver interesse pode fazer seus comentários, tanto no YouTube como no Instagram, beleza? Então, quem tiver insegurança de como fazer isso, tá? Pode falar comigo, eu ajudo, dou toda a capacitação possível, tá? Eu sou formado em jornalismo faz 15 anos pela USP, a maior universidade da América do Sul, né? Quer dizer, acho que tem no Chile também, mas enfim, é a maior do Brasil. Eu já fui, inclusive, orientador de jornalistas trainees lá na Folha de São Paulo, né? Quando trabalhei lá em 2009, 2011. Então, tenho toda a capacidade para treinar quem tiver interesse em também fazer reportagens nesse sentido, tá? Poderia ajudar a ser formado em jornalismo? Sim, pode ajudar, mas, inclusive, nem todo mundo que é formado em jornalismo tem interesse de fazer esse tipo de abordagem que eu fiz, né? O que precisa ter é sensibilidade, paciência, compreensão, empatia, tá? E paciência, tá bom? Para lidar com ideias diferentes, certo? E meu gatinho pisou no meu luminária. Calma aí, gatinho. Pronto. Não fica escuro aqui. Então, eu acredito que esse tipo de abordagem, claro, eu estou ainda refinando as técnicas, né? Mas acredito que é bastante válida, tá? Bom, vamos lá. Então, chegar um pouco mais direto ao assunto dos resultados da conversa que eu tive com esse casal, né? Inclusive, depois eles me autorizaram a marcar eles no Instagram, me passaram também o WhatsApp deles, para passar, inclusive, os contatos e canais das agências checadoras de fake news, né? Ou notícias mentirosas, né? Ficaram bastante felizes de saber que existem agências desse tipo, né? Algumas coisas que eles me falaram, como o lance de que Lula teria, ou a equipe de Lula teria banheiros unissex, né, para homens, meninos e meninas. Eles acreditaram que isso poderia acontecer, e eu falei que, pelo que eu analisei, pelo que eu verifiquei em agências desse tipo, que verificam se as informações são corretas ou não, isso é mentira, né? Nunca aconteceu isso, né? Assim como também o medo de que Lula iria fechar igrejas, né? Realmente, eu cheguei a ver, né, as agências de fact-check, né, checadoras de fatos, né, verificadoras de fatos, divulgarem isso, e eu não consegui nem acreditar, né, que isso fosse necessário, né? Do meu universo, seria um absurdo
que Lula iria fechar igrejas, ou, enfim, mas, pelo visto, existem muitas pessoas que acreditam nessa possibilidade, né? Então, com educação, o importante é a gente se aproximar das pessoas, né, com paciência, tranquilidade, serenidade, né? E muito além de racionalidade, o que está em jogo na política é a emoção, né? E as pessoas não vão confiar em você, em mim, se a gente se apresentar para elas de maneira bruta, né? Por que as pessoas gostam tanto de Bolsonaro? Apesar de eu, por exemplo, ou talvez outras pessoas que me sigam, detestarem, né, esse político, porque alguma coisa no coração dessas pessoas foi tocada por Bolsonaro, né? Especialmente algumas questões de ordem religiosa, por exemplo, né? Eu tenho um amigo, né, que é testemunha de Jeová, e ele diz que a questão do aborto é um tema muito importante para ele. Então, independentemente de qualquer outra coisa, sendo que ele encontrou no programa do governo do PT a questão do aborto, né? Clícia Muniz Alves, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente, ele tem as pessoas religiosas, né, cristãs, frequentemente têm esse medo muito sério de que se procure, né, como dizer, legalizar o aborto de maneira indiscriminada, né, que se acabe estimulando ainda mais abortos e assim por diante, né? Eu procurei conversar com esse meu amigo testemunho de Jeová de que não é bem assim, né, que as coisas acontecem, né? O aborto é traumático para a mulher, né? E é uma coisa que é feita em último caso, né? E a legislação brasileira prevê essa situação apenas em caso de estupro e acho que a anencefalia, né, quando o feto nasce sem cérebro, né, coisa do tipo. E, enfim, de toda maneira, eu verifiquei que foi um tema muito grave, né, para esse meu amigo testemunho de Jeová, e é um assunto que moveu tanto ele que falou que, olha, eu vou até ficar na dúvida se eu voto no Bolsonaro ou voto nulo, mas no Lula não consigo votar por causa da questão do aborto, né? Então vejo o quanto que esse tema é crucial, né, para pessoas com essa tradição cristã, né? Podemos dizer que elas estão certas, estão erradas, eventualmente, mas se a gente tem um objetivo maior em jogo, né? Então a gente não pode ficar querendo pisar tanto em alguns temas que seriam muito polêmicos. Então eu sugiro que a gente procure evitar esses temas polêmicos, né? Como do aborto, que foi tão grave no coração desse meu amigo testemunho de Jeová, né? E olha que ele falou que ele não queria tocar em temas religiosos para falar de política, né? Mas eu falei para ele, bom, aí você está levando em consideração o tema religioso, porque você mesmo acabou de falar que o tema do aborto é muito importante para você, né? E, ao menos, o que eu vejo à minha volta é mais pessoas que são de tradição cristã e tal, que pegam forte nesse tema do aborto. E, na verdade, eu nunca vejo as pessoas que estão defendendo a bandeira do PT agora, 13, para derrubar Bolsonaro, ficar dando tanto valor para esse tema, né, de aborto, né? Talvez eu tenha encontrado lá no programa do PT, no site do PT, uma coisa sobre isso, mas sério mesmo, eu nunca falo sobre as pessoas que a minha intenção ao eleger Lula e que saia Bolsonaro seja nada sobre aborto. Que fique como está esse tema, enfim, não é uma prioridade para mim, nem para ninguém que eu conheça, que vá priorizar, né, a retorno do PT e de Lula para o poder brasileiro, né? Então, é um tema que eu pude sentir que é muito toca na ferida, né, desse meu amigo cristão, e acredito que de muitas outras pessoas também. Não entrou no tema o aborto, né, não entramos nesse assunto
com essa entrevista, conversa que eu tive com esse casal de curitibanos, né, agora de noite, mas outros temas religiosos e outras coisas que eu entendi serem fortes, né, na questão religiosa cristã, também foram levados em consideração, e também outras fake news, acredito, né, coisas que eu acredito que, não sei se pastores, amigos deles, outras pessoas, chegou essa informação falsa, acredito, para eles, e foram influenciados de maneira que eu acredito que não era adequada, né? Outro tema que chegou para eles que foi muito forte nessa decisão por retomar Bolsonaro, né? Certamente foi a questão do comunismo, né? Essa palavra foi falada por esse casal, né? Eu creio que é o Ivan e Daniele, né? Eles estão passando 5 dias de férias, né? Aqui, descanso, aqui em Florianópolis, né? No bairro aqui que eu moro. Estavam na praia, né? E eu lá que eu conheci eles, né? Fiquei com 1 hora conversando com eles. Fiquei muito feliz com essa experiência, foi muito enriquecedora, tanto para mim como para eles, né? Eles falaram que aprenderam bastante comigo, e eu também aprendi bastante sobre o modo de pensar deles, né? Eu fiquei extremamente realizado hoje, fiquei muito feliz hoje, tá? Uma coisa que eu queria muito fazer. Então, o lance do comunismo, né? Vamos falar sobre isso, que já foi um tema que eu tinha chegado até a responder. Um amigo meu também, que acredito que cristão evangélico, né? O Mário, que eu conheço na Paraíba, ele é de Cuiabá, mas ele é de Cuiabá. Eu conheço na Paraíba quando eu morava lá, né? Faz uns anos, mas ele sempre morou, né, em Cuiabá, né? No centro-oeste do Brasil, que além de Santa Catarina é outro local que está muito concentrada a população que vota em Bolsonaro, né? Ele me mandou várias imagens, né, com uma lista de 60 tópicos de porquê de votar em Bolsonaro, né? E eu comecei a respondê-lo e convidei para ter um diálogo comigo, mas ele acabou não me respondendo mais, né? Então, eu só respondi só 2 primeiros tópicos, né? Sobre comunismo e sobre cristãos, né? E não me respondeu mais, né? Então, eu deixei, né? Assim, né? Ele é um amigo meu muito importante, né? A gente sempre conversou desde que a gente se conheceu, né? Ele até veio para Florianópolis ficar 1 semana comigo aqui, ele aprendeu a surfar comigo, foi bem legal, né? Mas esse tema aí, só descobri depois, né, que ele é eleitor de Bolsonaro, e a gente tenta conversar, né, sobre esse tema de vez em quando, ainda que com certa dificuldade, né? Por exemplo, eu tento convidá-lo para um diálogo assim, né, mais frente a frente, ele acaba deixando quieto, né? Então, vamos lá. Comunismo, certo? Sim, de fato, né? Um diálogo é uma maravilha, né, querida Camila? Não sei se você referiu-se ao meu amigo Mário, de Cuiabá, ou a esse casal de Curitiba, mas em todos os casos é o meu esforço, né? O avanço mais poderoso que eu consegui nesse sentido do diálogo foi com esse casal de Curitiba agora, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Então vamos lá, comunismo. Eu percebo que esse tema de comunismo é uma das coisas que mais afeta isso, né? Casal, foi uma experiência maravilhosa de conversar. É um dos temas que mais afeta essa briga, né, entre o 13 e o 22 agora para o segundo turno, né? E puxa vida, né? Direto eu vejo esse medo das pessoas que querem votar em Bolsonaro, do avanço do comunismo no Brasil e assim por diante. O que eu pude falar para esse casal e para o meu amigo de Cuiabá, né, é o seguinte, né? Comunismo nunca existiu no Brasil, nunca deve existir, e nunca existiu no mundo inteiro, na verdade, nem na União Soviética, que foi o símbolo maior do comunismo durante a Guerra Fria, no século XX, né? Essa guerra entre capitalismo e comunismo era uma discussão do século XX, né? Não deveria nem estar sendo mais falado sobre esse tema hoje, tá? Lula teve 2 governos
né, para tentar fazer, digamos, comunismo no Brasil, mas o Brasil chegou à sexta maior economia do mundo, né? Ou seja, o capitalismo no Brasil se desenvolveu mais forte ainda durante o governo Lula, né? Não foi um governo nada comunista. O que tivemos no Brasil sob o governo Lula foi um estado que talvez se aproxime ao que possamos chamar de estado de bem-estar social, que o centro do capitalismo mundial, qual que é? Né? A gente entende que é a China, ironicamente, porque, né, teoricamente é um país comunista, né, pelo nome, né, do país, mas é o país mais capitalista do mundo, mais rico do mundo, em termos de PIB, né, Produto Interno Bruto, junto com os Estados Unidos, né, que foram o símbolo maior do capitalismo, né, contra o comunismo, durante o século XX até hoje, né? Tudo que acontece no mundo de economia que está acontecendo mais forte com o dólar, né, com os Estados Unidos, que acaba repercutindo no mundo inteiro. Bom, vamos lá. 1929, então faz quase um século, né? A quebra da Bolsa de 29, tá? Foi uma coisa que arrebentou a economia dos Estados Unidos, né, americana, e também do mundo inteiro, né? Faz quase um século. O mundo inteiro ficou em choque com essa história, né? E foi uma crise capitalista, e a partir daí, o governo americano começou a perceber que não dava certo continuar daquele jeito. As pessoas precisavam de que o governo procurasse gerenciar a economia de algum jeito. Não dava para largar tudo para as empresas e os cidadãos, né, de qualquer jeito, né, como seria o liberalismo ao máximo, né, que é uma teoria que a direita defenderia, né? Liberalismo, né? O governo não mexe em nada, deixa que só as empresas se viram, né? As empresas contratam os empregados e pronto, né? O governo deixa tudo aí, não mexe em nada, né? Mas o que aconteceu? Quebra da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, né? As pessoas se matavam, estavam perdendo tudo, né? Não estava dando certo. E aí, a partir de então, por décadas aí, teve um rearranjo da economia americana, de modo que os Estados Unidos começaram a criar o que se chama de estado de bem-estar social, né? Alguma coisa assim. Ou seja, é exatamente isso que o Lula, a meu ver, durante os anos de governo dele, seguindo aí com os anos de governo da Dilma, né, do PT, sua colega de partido, ainda que os governos dela não deram muito certo na questão da economia, mas foi uma tentativa de continuar. E, de todo modo, o que está sendo candidato agora para retornar é o Lula. Então, acredito que os anos que a gente tem que ter mais como referência são os de Lula mesmo, né, e não de Dilma. Mas se aproximou, então, tá? A gente pode tentar avaliar isso. Eu, tá, que sou eleitor, então, de Lula, partido do PT 13, é o que eu avalio, tá? Lula não é de esquerda, tá? E muitas pessoas que eu conheço também avaliam isso, não é exatamente de esquerda, talvez centro, né? Centro-esquerda, às vezes centro-direita, tá? Por aí. Claro que, comparando com o Bolsonaro, ele está mais à esquerda, mas não é que Lula está à esquerda exatamente. É que não tem nem, na verdade, muito o que discutir sobre direita e esquerda entre Bolsonaro e Lula. A grande questão é escolher entre medidas mais progressistas, democráticas, transparentes, versus medidas mais autoritárias, ditatoriais. É mais essa o dilema, né? E não muito de esquerda e direita, porque a gente pode ver que os governos de Lula foram de centro, na verdade. Às vezes mais com medidas de esquerda, às vezes mais com medidas de direita, né? Ou seja, às vezes procurava
instigar mais a participação das empresas na economia, às vezes procurava colocar um pouco de mão do Estado, né, do governo na economia, mas isso o próprio Estados Unidos também fez, tá? E você quer algum país mais símbolo da economia mundial de capitalismo do que Estados Unidos? Tá? Então, oi Priscila, bem-vinda, tá? Fica à vontade para me fazer perguntas. Tá, então, o que Lula tem feito, tá? Nada mais é do que seguir algum padrão do próprio Estados Unidos, tá? Então, quem tiver medo de comunismo, por favor, não tenha ao votar em Lula. Porque eu, que sou eleitor de Lula, e teoricamente de esquerda, não vejo os anos em que Lula governou como anos de esquerda, tá? São anos de centro, né? Em que às vezes algumas medidas mais liberais, né, capitalistas mesmo, né? Os bancos e muitas empresas tiveram lucros recorde, tá? Durante os anos Lula. O Brasil chegou à sexta maior economia do mundo, tá? Agora acho que está por volta da 12ª, né? Caiu bastante, né? Então, por favor, espalhem para todo mundo essa ideia. Não tem nada de comunismo, tá, em Lula. Tá. Aí eu falei sobre esses assuntos com o casal, aqui na praia, e o que me responderam, né? Mas acontece que Lula ficou falando muito da Venezuela, né? Teve né, países muito com essa coisa, né, de comunismo, né? Venezuela, que mais? Cuba, né? Provavelmente. Então, o que eu sinto, né? Talvez Lula precise ter um pouco mais de cuidado com as parcerias, as conversações que realiza, né? Meu gatinho toda hora tá pisando aqui na luz. Aí, então, porque é uma coisa muito de simbolismo e não do que realmente aconteceu durante o governo Lula, né? Ou do que ele realmente fala. Então, também às vezes também se fala muito essa questão de ditadura, né? O Brasil vai virar uma Venezuela, vai para Cuba e não sei o quê, né? Mas isso é tudo simbolismo, né? Porque se existiu algum partido, né, ou governo que mais se assemelhou, talvez, à Venezuela, que a gente tem aí, a Folha de São Paulo, entre os jornais, considera, né, que Venezuela é um país ditatorial, né, com Hugo Chávez e Maduro depois, enfim. Então, mais com Bolsonaro, na verdade, que a gente se aproximou mais de um modelo venezuelano, por conta dessa questão de concentração do poder muito acirrada, né? Eu até encontrei, acho que hoje ou ontem, uma imagem, né, de aparentemente uma moça que é apoiadora muito forte de Bolsonaro, colocando, PT, censura, e não sei das quantas. Eu não consegui entender isso, porque isso de censura é próprio de... toda o gatinho apisa na luz. É próprio de país autoritário, governo autoritário, que faz isso. E eu realmente, podem me corrigir, para de pisar toda hora, gatinho. Enfim, deixa eu ver se ele quer sair. Um momentinho. Ele quer sair todo dia de noite. Pronto, tá aí, ó. Aí sai. Então, pronto, deu uma passeada. Tá. Depois você guarda. Pois é, não sei quem que tá achando graça na coisa aí, mas faz parte da vida de jornalista com gatinho. Da vida de live, né? Como diz, né? Ao vivo, se vira nos 30, né? Como é que é? Você você sabe e faz ao vivo, né? Sei lá, mas assim. Enfim, nem lembro mais o que estava falando agora. A questão do autoritarismo, né? Então, censura. Então, eu realmente nunca vi
questão de censura no governo Lula, né? Opa, Elizabeth, Maria, tudo bem? Fica à vontade para comentar. Nunca vi. Agora, essa questão de imprensa, né? Então, questão de transparência pública, censura, né? Está muito interligado, né? E também questão de liberdade da mídia, da imprensa, né? Cuidado, bom relacionamento com a imprensa, tudo isso faz parte da democracia, faz parte de você valorizar a democracia, né? Faz parte de uma civilização moderna, de um Estado de Direito. Isso que mais deve ser defendido por quem defende Lula, tá? Não é a questão de comunismo, nada a ver, tá? Já falei isso antes, esqueça esse papo de comunismo. Ninguém que está votando em Lula tá indo por comunismo, isso aí é coisa do século passado, muito ultrapassado, tá? Por favor. Então, censura é de Bolsonaro, e isso ele tem a ver com a União Soviética, que falou que ia tentar ser comunista, né, ou socialista, né, no século passado, e não deu certo. E lá, sim, tinha essas questões, né, de censura. Acredito que também tinha, ou tem também na Venezuela, né, eu ouvi falar bastante de fecharem jornais, né, de oposição na Venezuela, né, e realmente eu não concordo com essas questões, certamente, tá? Então, no Brasil, a gente teve isso com a ditadura militar, né? Lá nos anos 60, 70, tá? Antes de eu nascer. E agora voltamos a ter essas coisas com o Bolsonaro, tá? Então, se vocês não querem que o Brasil vire uma Venezuela, tá? Que é uma coisa que toda hora falam para apoiar Bolsonaro, não queremos virar uma Venezuela, então não votem em Bolsonaro, porque do que temos de oposição no Brasil, o que mais parece com o regime ditatorial da Venezuela, com Hugo Chávez e Maduro, é Bolsonaro, tá? Porque lá teve fechamento de jornais, assim por diante. Aqui, não sei se tem justamente fechamento de jornais, mas toda hora era o Bolsonaro, quando ia ter entrevistas de temas que ele não gostava, então ele parava a entrevista, né? Ou também toda hora eu vi ele xingando jornalistas, tratando mal, né? Eu nunca vi Lula tratando mal os jornalistas e podem ter certeza disso. Eu sou jornalista, acompanho bastante os anos Lula, era bastante crítica em cima do governo Lula, sim, tá? Frequentemente, quem apoia em Bolsonaro fala que não confia nos jornais, na Folha, no Estadão, são comunistas e assim por diante. Porque, teoricamente, falam que são contra Bolsonaro e tal. Mas são contra Bolsonaro porque o Bolsonaro ataca os jornais, tá? Porque não sabe lidar com as críticas, tá? Para ter um crescimento, a gente tem que ter a crítica, tá? Eu sempre falei para todo mundo, podem criticar. A crítica é um presente, tá? Para mim. Se eu criticar vocês, eu vou criticar vocês buscando ser o mais educado possível para o crescimento que acredito que você possa também ter. Tá? Eu vou também tentar criticar com educação, de maneira construtiva, né? E os jornais também criticam os governos, procurando também denunciar, inclusive, os governos pelo mau uso do dinheiro público. Porque os governos não estão lá para fazer o que quiserem, não. Estão lá usando o nosso dinheiro público. Tá? Então, os governos devem ser bem fiscalizados. Tá? E os jornais estão aí para isso. É o chamado quarto poder, para procurar, né, avaliar o que o governo está fazendo. Tá? Então, é muito importante estar sempre tendo os jornalistas para investigar as situações e não pode ter medo ou ficar bravo, ofendido e xingar o jornal porque está só fazendo o seu trabalho. Tá? A população tem todo o direito de saber o que está acontecendo. E aí, esse, inclusive, foi outro ponto que esse casal de curitibanos me falou, né? A questão da corrupção, né? Falavam assim que, mas acreditamos que se Lula voltar a ser eleito, então isso será um mau exemplo para a bandidagem, né? Para os bandidos. Então vão achar que pode, né, ser criminoso, né? Pode cometer crimes, ainda que a gente não sabe exatamente se Lula realmente fez uma coisa errada mesmo, tentaram até ter essa questão, né, de um pouco de cuidado, né, mas
estava cheio de pessoas em volta dele, né, que criminosos, tal, presos, né, beleza, compreendo muito essa questão, e eu falei que eu sou certamente muito cuidadoso com a honestidade, né, inclusive, quando até falam de coisa de pirataria e tal, também procuro ter esse cuidado, gente, isso aqui é crime, tá? Então não adianta a gente falar, criticar os políticos que estão sendo corruptos, se a gente também está sendo corrupto, né, ao roubar, tá, livros, por exemplo, tá? Toda hora eu vejo o pessoal compartilhando PDF de livro aí, né, não sei o quê. Tudo bem, se você realmente não tem condição nenhuma, então, tá, eu compreendo, né, para ter um livro, mas, pô, é uns R$10 para você, às vezes, assinar uma Folha de São Paulo, né, pode fazer esse esquema aqui para você poder entrar na Folha de São Paulo sem pagar. Mano, é R$10 que eu pago por mês, R$9,90 para ter acesso à Folha de São Paulo, tá? Livros também, pelo Kindle, né, pela Amazon, dá para conseguir muitos livros bem baratos, né? Então, toma mais cuidado, tá? Então, não adianta a gente querer criticar os políticos serem corruptos, se a gente também, frequentemente, também pode ser corrupto, né? Tem muito mais cuidado, né? Então, falei para esse casal isso, né? Olha, eu entendo isso, então, eu e vocês, espero que também sejamos humildes para reconhecer que a gente não tem total, né, conhecimento dos fatos, né? O que a gente pode fazer é esperar que as provas sejam apresentadas pelos advogados de ambas as partes, né? Quem está acusando e quem está defendendo, e que as provas sejam analisadas, né? E que o juiz ou juízes possam, né, julgar corretamente, né? O que seria a melhor, né, conclusão a ser tomada com base no devido processo legal, né? E nas provas apresentadas, né? Então, eu falei sobre isso, né? Não posso querer que um ou outro seja, né, condenado ou falar que é bandido ou não posso, né? O que eu posso é o seguinte, e por isso que eu falei para eles que eu defendo, né, Lula, tá? E eles me perguntaram, tá? Não fui eu que tomei a iniciativa de falar para eles qual seria a minha decisão, né? Procurei ser o mais imparcial possível. No máximo, quando eles falavam alguma coisa para mim, eu perguntava por quê, né? Inclusive, eu fazia algumas considerações. Olha, mas eu não me parece que é assim, tal. Parece que isso é mentira, né? Porque eu analisei, né, no noticiário e assim por diante, né? Como o lance do banheiro unissex, né? Como lá o caso de falar em comunismo, né, de falar que fechar a igreja, né? Olha, realmente eu não pude encontrar nenhuma informação dessa que proceda isso que os senhores estão dizendo, né? Foi com bastante cuidado, né, para desmentir algumas coisas, como um jornalista deve ser, né? Um jornalista não pode apenas ficar ouvindo e anotar. Não, tem que fazer o contraponto, caso encontre alguma falta de acordo com a realidade, né? Que nem o William Bonner acha que, às vezes, né, no Jornal Nacional, entrevistava a gente assim, deixa passar batido as coisas. Não pode, né, poxa. E ele que é o maior jornalista do Brasil, quase, né, ou provavelmente, possivelmente, tem menos impacto na população, né, enfim. Então, as pessoas têm que ter mais, meus colegas jornalistas têm que ter mais fibra, né, para, né, dialogar com mais firmeza. Então, eu espero que esse meu exemplo possa servir para influenciar também as pessoas, no geral, de fazer esse diálogo com mais firmeza, né, de contraponto, sem medo, né, mas com educação, tá? Então, eu falei para eles assim, né, bom, quanto à corrupção, né, eu certamente vou ser contra, né, mas veja só, durante o governo Lula, a gente teve fortalecimento da Polícia Federal, né, autonomia para fiscalização de o que tivesse de errado, e a gente também teve leis de transparência pública, né, lei de acesso à informação, né, acho que a Dilma, inclusive, que chegou a aprovar essa questão. Então, transparência pública, nós, como cidadãos, merecemos, porque tá lá as pessoas eleitas com o nosso voto e o nosso dinheiro que estão utilizando, né? Então, tudo tem que ser muito fiscalizado. Eles são nossos funcionários, tá? Não são nossos chefes. Nós que somos os chefes dos políticos, tá, gente? Então, não podemos ficar essa coisa de endeusar os políticos, não. Eles são apenas nossos empregados, tá? Estão lá cumprindo um serviço, são pagos e muito bem pagos para isso, deveria ser muito menos do que eles recebem hoje, inclusive, né? Então, já no governo Bolsonaro, o que aconteceu? Até o casal me agradeceu, porque não sabia muito bem dessa questão, talvez, não sei, pelas questões que talvez assistam mais Record, SBT, e eu sei que SBT e Record
televisões, emissoras que favoreceram muito o Bolsonaro, né? Não sei bem, né, os motivos, né, talvez questões, não sei se financeiras ou ideologicamente bateram bem e tal, mas falaram que não estavam muito bem a par dessa questão de 100 anos de sigilo, que toda hora aconteceu, na verdade, né? Alguma coisa nesse sentido que ele não estava muito bem a par, aparentemente. E uma das coisas que deveria ser proibida, eu nunca imaginei que seria permitido uma coisa dessa, a não ser na ditadura militar, né? E parece que a gente realmente voltou a viver numa ditadura militar, em grande sentido, e parecendo cada vez mais com Venezuela e União Soviética e China, porque nesses países que supostamente tem cara comunista, socialista, que deixaram um Estado muito poderoso e censura, né? Opa, Lobo Pasolino, tudo bem? Estou falando sobre questão de comunismo, né, ditadura, e é justamente o que Bolsonaro tem feito, tá? Se for analisar, as medidas que Bolsonaro esteve adotando, que tem mais a ver com as medidas de países autoritários, né? E também é bom lembrar que não são só partidos ou países supostamente de esquerda, né, como União Soviética, que já acabou e virou uma ditadura russa, né, de Putin hoje, né, que a gente pode analisar, Venezuela, né, Cuba, ainda que também tem o seu Congresso, então China também, com o Partido Comunista, que é bem, né, censura coisa pra caramba, os chineses não podem usar um monte de coisas de aplicativos de internet que a gente pode utilizar no Ocidente, né? Então, Bolsonaro que fica escondendo um monte de coisa, né? Até falei para esse casal, né? Olha, tem um ditado que é assim, quem não deve, não teme. Então, por que Bolsonaro quer esconder um monte de coisa? Eu acho que ele usou esse recurso de 100 anos de sigilo para esconder coisas e impedir que a Polícia Federal investigue coisas da família dele, de Flávio Bolsonaro, das fachadinhas, do Ministério da Educação, que teria essa questão de desvios para pastores, né, com pedras preciosas, barras de ouro e não sei das quantas. Enfim, não lembro nem mais quantas coisas que ele chegou a botar os tais 100 anos de sigilo que, para mim, são absurdos e nem sabia que eram permitidos, né? Para mim, isso tudo deveria ter sido proibido automaticamente pelo Superior Tribunal Federal, né? Que já barrou um monte de medidas de Bolsonaro, né? Que foram abusivas. Então, como é que pode, né? Aí, realmente, eles concordaram comigo, né? Olha, realmente, né? Alguma coisa ele tem para esconder, né? Coisa errada tem aí, realmente, né? Puderam concordar comigo. Nossa, já estão aqui 47 minutos. Então, gente, eu também tenho que fazer outras coisas aqui. Já são 11h20 da noite, também está ficando tarde, não posso ficar falando mais assim alto aqui. Mas, então, eles gostaram, né, de me ouvir falando sobre essas questões. E, para encerrar aqui, né, já está bem tarde, me perguntaram, então, né, por que você vai votar em Lula, Maurício? Né? Até eles me consideraram, assim, uma pessoa que é estudada e não sei das quantas, se disseram surpresos por eu ser uma pessoa estudada e querer votar em Lula, que achavam que Lula é coisa de pobres, né, coisa de pessoas que não estão bem informadas, e realmente, né, as pessoas mais pobres e com menor educação no Brasil mais votam em Lula, mas não é por questão de estarem com má educação necessariamente, né, é uma questão que eu vejo que eles se apoiam mais em Lula porque ele pensa mais nos mais pobres, né, isso assim que eu vejo. Então, e também é esse minha questão, né? Eu também apoio o Lula, mas sempre foi essa questão mais por pensar nos mais desprivilegiados, né? O governo tem essa função, né, para mim, de procurar proteger as pessoas que mais precisam, né? Com política de bem-estar social, que também foi criada nos Estados Unidos, né? Ou também na Inglaterra, né? Também tem teóricos que falavam sobre isso, tá? Que não dá para ser um liberal ao extremo, deixar o governo, né, largar tudo. Porque, pô, o governo também tem dinheiro para caramba, então o governo tem que usar esses recursos para alguma coisa que vai contribuir para a população de verdade, né? Enfim.
Então me perguntaram: Maurício, por que você então vai votar em Lula, né? Me perguntaram, né? Eu ia deixar ficar o máximo possível, tentar parecer quietinho lá, imparcial na minha. Me perguntaram, então tudo bem. Então eu procurei sempre falar um pouco e deixar eles falarem, falar um pouco e deixar eles falarem, né? Para ser uma espécie de um debate improvisado, né? Natural, né? Então falei da minha avó, né? Falei da pandemia. Falei, bom, se dá para escolher um motivo, né? Então eu falaria da pandemia, né? Ainda que houve tantos outros, né? Mas a minha avó, que morreu na pandemia, é um símbolo grande disso, né? A minha mãe, ela perdeu a mãe dela, né? A minha avó querida, na pandemia de coronavírus e poderia ter sido salva, poderia estar aqui entre nós ainda. A minha avó, muito carinhosa, muito querida, a senhora Terezinha. Eu quase chorei lá com o casal, inclusive, curitibano. Né? Tipo, eu falei para eles, né, que Bolsonaro ficou enrolando, né? A Pfizer mandou mensagens para o governo federal várias vezes e o governo Bolsonaro ficou enrolando, que não nem respondia a Pfizer. Não sei por quê. Tipo, o que eu consigo imaginar, talvez seja que o governo tentou é, fazer diferente da maioria, tentar criar uma imagem própria, ser um diferentão, então tentou fazer diferente e então tá, vou tentar fazer diferente de todo mundo, então não vou querer esse papo de vacina, né? Não vou usar máscara, vou ser do contra em tudo. Talvez isso, né? Foi uma coisa de rebelde sem causa, né? Parece adolescente que tá birrento, sei lá. Não se faz isso para ser uma pessoa responsável, pessoa que tem poder público, né? E aí até falaram para mim assim também, mas como será que Lula ia fazer, o Haddad, né, se tivesse no lugar, né? A pandemia é uma coisa inesperada, tudo bem, mas analisando, uma questão não é de ficar me vingança, não, então, como é que vai ser daqui para frente, né, se tiver outras crises parecidas, né? Temos experiência que Lula governou o Brasil anteriormente e partidos do PT e tal, e nunca houve questão de desafiar a ciência, nunca houve questão de desafiar padrões de saúde pública da OMS, da Organização Mundial da Saúde da ONU, né? Mas Bolsonaro sempre fez isso, de ficar desafiando, ficar do contra tudo que o Messi falava. Falava para evitar aglomeração, ele fazia aglomeração. Usar máscara, não usava máscara. É, enfim, falava que o cloroquina não funciona, ele usava, mandava comprar cloroquina aos milhões. Do contra, em tudo, só para, sei lá o quê, fazer né, uma ideologia, mostrar lá que ele é diferente. Né, alguma coisa assim. É o que eu posso, talvez, imaginar apenas. Né? Não consigo imaginar, entender direito a cabeça dele. Então, eles entenderam bastante. Então, falaram para mim, esse casal de curitibanos, que eles me compreenderam bastante. Né? E puderam compreender melhor por que uma pessoa de muito estudo, como eu, vota em Lula, que eles entenderiam que, nossa, a gente entendia que quem vota em Lula é só pessoas desinformadas, pessoas, né, enfim, tentando também evitarem preconceito, mas, enfim, pessoas da Bahia, né, quase tudo votaram em Bolsonaro, não sei das quantas, né, a gente vê que a pessoa da Bahia, né, tem um jeito mais de ficar mais tranquilão, não sei o quê, né? O pessoal do Nordeste que querer Bolsa Família, não, tem que ter emprego, tem que trabalhar, né? Enfim. Então, aí, me ouvindo, eles puderam dizer que aprenderam bastante, né, sobre por que uma pessoa com estudo como eu vota em Lula, né? Então, quebrou um tanto dessa imagem que eles têm de que pessoas que votam em Lula são pessoas ignorantes, né? Justamente a minha volta, pessoas que votam em Lula também pensam que quem vota em Bolsonaro também é ignorante, né? Então, veja só, né? O que falta é a gente conversar mais uns com os outros, e ter paciência, ter educação, ter empatia, né? É um trabalho difícil, é um desafio, mas é a única chance para salvar o mundo, para salvar o nosso país, tá? Não tem outra maneira, acredito eu, a não ser o diálogo, tá? Com muita paciência, com muita, com muito coração, tá? Porque a razão não é o que mais toca as pessoas, tá? Por mais que
a razão, sim, também tem que ser usada, mas o coração também, tá? É o carinho, tem que falar com cuidado, com empatia, tá? Enfim, depois eu vou deixar aqui no Instagram, vou marcar eles que me autorizaram a marcar, tá? A Daniele e o Ivan. Aí também ofereci de fazer o vídeo com eles, preferiram só que eu escrevesse, né? Mas também aceitaram de eu marcar eles no Instagram, tá? Fico muito feliz pela experiência de conversa com eles. Eu pude aprender mais sobre um casal que apoia Bolsonaro, né? E eles também puderam aprender comigo, né? E entenderam, né, que é um motivo relevante que eu voto em Lula e procuro derrubar realmente Bolsonaro, né? Enfim, houve muitas conversas para além disso, mas está ficando bem tarde, já são 11h30 da noite, né? Já estamos em 55 minutos desta live. E, bem, eu espero, então, de todo o coração, que eu tenha sido educado ao falar sobre essa minha experiência, civilizado e dado exemplos, seguindo essa minha bandeira do Brasil, né? A Anitta está abandonando o barco? Eu não entendi. Depois eu vou pesquisar o que está sendo sobre a Anitta aí. Bom, então depois, tá? Quem perdeu a live, né, que eu tô acabando agora, por favor, se tiver interesse, eu falei sobre minha conversa que eu tive como jornalista, entrevistando um casal de curitibanos que apoiam o Bolsonaro, né? E votaram em Moro, né? Juiz que condenou Lula, no caso Triplex, etc., né? E que eu falei que foi um desvio do devido processo legal, né? E eles acreditam que, na verdade, isso de terem desfeito, né, pelo STF e tal, o julgamento do Moro, na verdade, foi porque ele mexeu com o vespeiro, né, e que mexeu com interesses de poderosos. Então, por isso que não foi que não seguiu o devido processo legal, mas sim que, né, mexeu com interesses, né, de pessoas muito poderosas, né. Não deu para entrar em detalhes sobre o mérito, né, de não ter seguido o devido processo legal, mas numa próxima oportunidade eu vou tentar falar sobre isso com as pessoas que eu entrevistar, ou talvez com eles também. Eu estou com o contato deles no WhatsApp, no Instagram, enfim. E é isso, gente. Eu falei de alguns temas bastante importantes, acredito eu, nesta live, sobre como dialogar, né, com pessoas que pensam de maneira diferente. E espero que cada um de vocês possa seguir de coração a estratégia que eu desenvolvi, que eu acredito que tenha futuro, que seja promissora, né? Claro, não sei se esse casal vai mudar a ideia de realmente em quem votar, mas eles disseram que aprenderam bastante mesmo com o que eu falei para eles, inclusive também pediram para mandar para eles tanto a reportagem que eu já realizei com uma pesquisa com 40 pessoas sobre questões políticas aí, né, com as perguntas que eu fiz para eles, e também claro, para mandar para eles também as agências checadoras de informações, né, de fake news e tal, né, que eu falei para eles, olha, eu verifiquei, né, tem agências que verificam se as notícias publicadas são, ou notícias ou, né, mensagens por aí, são verdadeiras ou não, e aí pediram para eu também repassar para eles, né, tipo factual check, fact-checking, né, chama, ou agência Lupa, né, por exemplo, entre outros, né. No TikTok ela falou, eu sou cantora, você me obrigaram a posicionar. Tá. Mas ótimo. Se posicionou por um lado que acredito que seja importante, né? Que seja, mas que seja moralmente correto, eticamente correto no ver dela. Poderia também se posicionado para um outro lado também, né? Enfim. Gladstone Fernandes, no YouTube, eu não lembro de onde que a gente se conheceu. Se puder me falar, tá, agradeço, tá? O LG também comentou aqui no YouTube, também não sei de onde que a gente se conheceu. Se puder também, agradeço se puder me explicar. Não estou lembrando. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram da live, por favor, manda uma curtida aí, tanto no Instagram, no YouTube, compartilhem, ou apenas as ideias que eu estou aqui passando,
a metodologia do diálogo com as pessoas de ideia diferente, né? Os conceitos, né, as palavras-chave mais importantes, a evitar entrar em embate direto, né? Priorizar algumas palavras, priorizar de desmentir algumas coisas, né? E assim por diante, né? Somos várias pessoas procurando ser acolhidas, ser cuidadas, e é isso que a gente está procurando nesse planeta. E se Bolsonaro está atraindo tantas pessoas para o lado dele, é porque, de alguma maneira, as pessoas se sentirão acolhidas melhor por ele, né? Então, é um debate, é uma batalha de corações, né? Então, é isso. Até mais, pessoal. Até a próxima. Amanhã tem uma live com a Aninha Rocha, tá? Como realmente não conseguia falar com ninguém apoiador do Bolsonaro, só agora que realmente consegui, porque eu fui na rua, né, fui na praia e conversei com as pessoas, aí realmente consegui esse diálogo com pessoas que votam em Bolsonaro, aí deu certo, né? Mas, então, amanhã tá marcada uma live com a Aninha Rocha, que é a coordenadora do setorial de Direitos Animais do PT, em São Paulo, e ela vai conversar comigo, tá? Numa live amanhã, acho que por volta das 4h15 da tarde, tá? Então, a gente vai discutir questões como essas, né? Por que tem tanta gente, né, defendendo o Bolsonaro? Quais são os pontos que a gente deve focar num diálogo com as pessoas, né? Por que, afinal de contas, que Lula seria mais positivo para o país, né? E Haddad também em São Paulo, e assim por diante. Vou também criticar, certamente, ela como jornalista, né? Falei para você que o jornalista tem que sempre ser crítico, né? De maneira educada. Então, não porque ela é minha amiga, que eu vou ficar passando pano para ela, não. E porque ela é vegana. Eu também critiquei ela muito em várias questões, como da Ucrânia, enfim. Então, bom, tá tarde, também tenho que olhar outras coisas aqui, e amanhã tem que surfar, amanhã cedinho que me chamaram para surfar, vou tentar conciliar essas coisas da vida, né? Trabalho, ativismo, pensar no coletivo, pensar no meu dinheiro, e é isso, tudo mais. Tchau, pessoal, abração. Não é beijo do gordo, nem do magro, é beijo do surfista. Beijo do surfista patriota que nasceu em 7 de setembro. Tchau, tchau.